O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Esse Deus é o Senhor. Irmãos, afirmar que Deus é Senhor, para nós é uma coisa que não custa nada. Até parece um discurso bonito. Mas vale entender que naquela época, o entendimento de todos os súditos de Roma é que só existia um Senhor. César Kyrios. César é Senhor. Vale destacar que Roma nunca foi intolerante com nenhuma religião. Roma tinha um panteão para todos os deuses. Cabia mais um. Qual era o problema então de Roma com os cristãos? Não era porque os cristãos adoravam outro Deus diferente, não. Era porque os cristãos entendiam que só Jesus Cristo é o Senhor. Nós estamos vivendo uma sociedade onde as pessoas gostam das ideias plurais, não é isso? Pega, por exemplo, os Estados Unidos, um país que nasceu no berço protestante. Hoje você não pode mais ler um texto da Bíblia numa escola pública, hoje você não pode fazer mais uma oração do Pai Nosso numa escola pública. Por quê? Porque a ideia é plural. Há muitos deuses, há muitas crenças, há muitas religiões. Nenhuma é verdadeira, nenhuma pode dizer, não, nós somos os verdadeiros. Só que o cristão entende que só há um Deus, só há um mediador entre Deus e os homens, só há um que salva. Não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser em Jesus. E quando os cristãos se levantavam para dizer, Jesus é o Senhor, eles criavam problemas. E nós cremos piamente nisso. Jesus Cristo é o Senhor. E diante dele deve se dobrar todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Anjos, homens e demônios precisam reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós não cremos que toda religião é boa, nós não cremos nisso. Nós não cremos que todo o caminho leva a Deus, nós não cremos nisso. Nós não cremos que o que é importante para uma pessoa é ser sincera, não importa a religião que ela tenha, nós não cremos nisso. Nós cremos que só existe um que salva, e esse é Jesus. Nós cremos que só existe um caminho para o céu, e esse é Jesus. Nós cremos que só existe uma porta no céu, e esta porta é Jesus. Nós cremos que só existe um que pode nos reconciliar com Deus, e este é Jesus. Nós reconhecemos que só existe um soberano Senhor, soberano Senhor, soberano Senhor, e este é Jesus. Quem é o Deus que os atenienses não conheciam? O Deus verdadeiro. Quinto lugar, esse Deus é o Deus que não pode ser confundido com nenhum objeto de idolatria. Olha o versículo 24, a parte final, que diz que ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Agora olha o verso 29. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Os gregos concebiam seus deuses e faziam uma imagem para eles. E se prostravam diante dessa imagem. E adoravam essa imagem como se essa imagem que eles mesmos fabricaram fosse uma divindade. E até hoje é assim. Lá em Vitória, existe o chamado Convento da Penha. É uma das construções mais antigas do Brasil. E quando você chega lá, tem uma sala lá cheia de muletas e objetos de supostos milagres que aquela imagem chamada Maria da Penha ou Penha realizou. E você vê hoje, por exemplo, a padroeira do Brasil. A palavra padroeira significa o quê? Protetora. Uma imagem que foi pescada no Rio Paraíba do Sul. Que há poucos anos foi quebrada por um iconoclasta e hoje colocada numa redoma de vidro. Mas sabe o que diz Oséias? Sabe o que diz Oséias 4:12? Que as pessoas consultam a sua vara
e o seu pedaço de pau lhe dá a resposta. Sabe o que significa isso? Que Deus permite que as pessoas que substituem o Criador pela criatura sejam enganadas por essa idolatria. E a pessoa faz um voto a uma imagem que ele mesmo fabricou e recebe uma resposta. E aí ele pensa, foi mesmo dessa imagem que eu recebi, eu vou ser mais devoto a ela ainda. E aí diz a Bíblia que é um espírito de engano que vai dominando as pessoas. O profeta Isaías foi quem mais satirizou sobre a questão da idolatria, dizendo o seguinte: imagine um cidadão que sai com um machado na mão, para o meio de uma floresta, e ele corta uma árvore, derruba essa árvore, e ele pega um serrote e serra essa árvore em várias toras. Aí ele pega uma dessas toras e bota no fogo como lenha para fazer comida. Aí da outra tora ele pega um cinzel e fabrica dela uma imagem. E se prostra diante dessa imagem para dizer o seguinte: tu és o meu Deus. Mas ainda que este homem se prostre diante de um ídolo e diga, tu és o meu Deus, ele nunca vai poder escutar a resposta, tu és o meu filho. Porque esta imagem tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não veem. Tem pés, mas não andam. Tem garganta, mas não sai som nenhum da sua boca. Um ídolo precisa ser carregado, mas o nosso Deus nos carrega. Um ídolo não tem vida, mas Deus nos deu vida. Um ídolo não pode salvar, mas Deus nos salva. Mas há muitas pessoas que hoje pensam o seguinte: bom, eu não adoro a imagem. Eu adoro a Deus por meio da imagem. A imagem é apenas uma fotografia, apenas uma lembrança. Mas Deus nos proíbe fazer essas coisas. Porque a Bíblia diz que Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.